Hola, alumnos de la primera serie. Vamos a dar inicio a la clase de resolución de los ejercicios del mes de mayo. Las clases que empezaron el 4 y terminaron en esa semana del 22, ¿sí? Yo quiero que ustedes corrijan todas las tareas según yo ponga aquí en esa resolución. Y que ustedes busquen cuando no acerten la cuestión, que ustedes busquen la solución y saber qué pasa y por qué ustedes no respondieron de la manera correcta, ¿está bien? Intenten siempre hacer los ejercicios nuevamente cuando erren y saquen las dudas con la videoclase de la aula, del aula, y también conmigo en los grupos de WhatsApp. Vamos entonces con la primera clase, es el contenido que fue verbos en pretérito, ¿está bien? Entonces, como ustedes ya vieron en la clase de verbos en pretérito, existen varios tipos, ¿no? Como en portugués también, varios tipos de pasado. Y esta actividad sugería que ustedes pusieran relación entre preguntas y respuestas en pretérito, en pasado. El pretérito nada más que un pasado que fue terminado y que puede tener relación con el presente también, ¿sí? Entonces aquí, la letra A tenía la pregunta: ¿qué hiciste en Navidad passada, Érica? Érica, o que você fez no seu Natal passado? Hiciste é o verbo hacer no passado. No, nada diferente. La celebré com mis padres e abuelos em casa. Nada diferente. Eu comemorei com meus pais e com meus avós em casa. Entonces, la única respuesta posible sería por cuenta del sentido de la frase. Tendría que saber la traducción para saber la respuesta, ¿está bien? Letra B. ¿Fuiste a la fiesta de Alberto? No, tenía un dolor de muela increíble, por eso no fui. Você foi a la fiesta de Alberto? Fuiste é o passado do verbo ir. Tinha um dolor de muela incrível, por isso eu não fui. Não, eu tinha uma dor de cabeça incrível, por isso eu não fui. Aqui tinha é o passado do verbo tener também. Miriam, ¿te acuerdas que comimos em aquele restaurante árabe aonde fuimos? Miriam, você se lembra o que nós comemos naquele restaurante árabe onde fomos? Então, aqui há dois verbos em el passado: comimos e fuimos. Comemos e fomos, passado do verbo comer, comimos, e fuimos, passado do verbo ir. Me parece que foi falafel, pero não estou segura. Eu acho que foi falafel, mas eu não tenho certeza. Falafel é um prato espanhol. Que lhe pareció a Gustavo el espetáculo? Aqui o verbo é o passado do verbo parecer. Pareció significa o que ele achou, né? O que achou Gustavo do espetáculo? Creo que le pareció muy bueno. Por lo menos fue lo que me dijo. Aqui estava fácil porque era só vocês associarem o pareció, né, da resposta com o pareció da pergunta. Então, eu acho que ele achou, penso, né, creio, penso. Penso que ele achou muito bom, pelo menos foi o que ele me disse. O verbo parecer e o verbo ir também, né, o passado do verbo ir foi. Quantos novios já tuvo Ana Lúcia? Aqui é o verbo ter no passado. Tuvo, verbo ter no passado. Su mamá me dijo que unos 8, ya incluyendo a Marcos.
Quantos namorados que a Ana Lúcia já teve? Sua mãe me disse que uns 8, já incluindo o Marcos. Muito bem, aqui era uma questão de lógica e que vocês pudieran hacer também preguntas y respuestas por deducción. ¿Está bien? ¿Qué dijo el señor Balbo en la reunión de ayer con los accionistas? Es el pasado del verbo decir. Él dijo. Então, o que ele disse? O que o senhor Balbo disse na reunião de ontem com os acionistas? Dijo, aqui também era só você associar o dijo da pergunta com o dijo da resposta, né? Então, o que ele disse na reunião ontem com os acionistas? Ele disse que necessitavam ter um pouquinho mais de paciência, dado que o cenário econômico é bastante oscilante. Então, ele disse que precisavam ter um pouco mais de paciência, visto que o cenário econômico está bastante oscilante. Quando viajaste à Espanha, aqui é o passado pretérito do verbo viajar. Passado do verbo viajar, viajaste. No me acuerdo con exactitud de la fecha, pero seguro que fue en el verano de 1998. Não me lembro com exatidão da data, mas com certeza foi no verão de 1998. Aqui eu tenho o passado do verbo ir, que é fue. Número 2. Rellena los espacios en blanco con el tiempo adecuado de los verbos que están en el recuadro. Entonces, acá ustedes tendrían que conjugar el verbo de acuerdo a pretérito perfecto o no. Ganar, saber, ir, regalar, hacer, comprar, parecer, estar, descobrir, tener, perguntar ou chegar. Como saber qual verbo utilizar? De acordo com o conteúdo que eu dei na videoaula, né, para vocês, lá explicava quando que eu uso o pretérito indefinido ou o pretérito perfeito, né? Também chamado de simples ou regular. Quando o passado tem relação com o presente ou quando ele já não tem mais nenhum tipo de relação com o presente. Então, quando ele tem datas bem específicas, né, é um passado já terminado. Então, aí eu teria que utilizar o descubrió, né, para a terceira pessoa. Em 1942, Colón descobrió las tierras americanas. Foi em 1942, não tem nenhum tipo de relação com o presente. Por isso eu utilizo o descubrió. En el año pasado, mucho dinero vendiendo ordenadores. No ano passado, muito dinheiro vendendo computadores. Yo. Também foi o ano passado. O tempo está determinado. Então, se o tempo está determinado, eu uso o pretérito também conhecido como simples, né? Gané. Hace 2 semanas le a Pedro que le vai parecer ir de Sevilla a Madrid em coche. Faz 2 semanas eu perguntei para o Pedro o que ele achava de ir até Sevilha, de Sevilha até Madrid de carro. Então, aqui também faz 2 semanas, então eu estou determinando quando foi. Né? Então, se já foi há 2 semanas, não tem mais relação com o momento de agora, então o passado também é simples. Preguntei e parecia, passado terminado. Después del desayuno, fuimos a la playa, pues hacía mucho calor. Depois do café da manhã, fomos à praia, pois fazia muito calor. Lembrando sempre, pessoal, que vocês têm que observar qual é o sujeito da frase para verificar na tabelinha de verbos lá qual é a terminação do verbo no pretérito, né? Além de eu saber se tem relação ou não com a data de hoje, eu também tenho que verificar qual é o sujeito dessa frase, tá? Não esqueçam disso. Solo supisteis ayer que a Ana está embaraçada? Então, nesse caso aqui, ó, vocês podem reparar, você só soube ontem que a Ana está grávida,
Então, isso tem a ver com o momento de agora, né? Com a relação com o presente. Então, aqui já é um outro tipo de pretérito que não é o simples, né? E sim o imperfeito. Vosotros supisteis, né? Vós, no português é vós, né? Mas no espanhol é vocês. Vocês souberam ontem, né? Que a Ana estava grávida. Guillermo estava dormindo quando Gabriela chegou. Então, tá vendo aí também que tem uma relação de um verbo com o outro? Ele estava dormindo quando a Gabriela chegou. Então, quando tem relação com dois verbos aí, né, tem uma relação ainda com o presente, então ele é o pretérito imperfeito. Estava e chegou. Chegou já é uma ação terminada, né? Então, são pretéritos diferentes. Sara, compraste el jabón? Mesma coisa, não tem uma data definida, não tem uma data específica. Se eu não tenho essa data específica para indicar qual é o tipo do pretérito, então o meu pretérito ele é imperfeito. Tá? Ele só vai ser pretérito perfeito ou simples quando ele tiver a data determinando quando foi esse passado, tá? El señor Valdés tinha 20 anos quando seu papá lhe regalou um coche. Então aqui tá falando quando foi quando ele tinha 20 anos, né? Que o seu pai lhe presenteou com um carro. Então, por isso o pretérito aí é o simples, tá? Ele tinha 20 anos quando ele regalou. Tinha e regalou. Muy bien. Muy bien, chicos. Con la clase del día 12 aprendimos un poquito sobre los signos de puntuación, sinais de puntuação, los nombres de los señales de puntuación, de los signos y también cuándo utilizarlos. Y la tarea de ustedes era para demostrar un poquito sobre la importancia de los signos de puntuación y cómo hace diferencia la forma con la cual utilizamos una coma o un punto, por ejemplo, en una frase, tanto para dar sentido positivo o negativo a las frases. Entonces, la idea de esa actividad era para que ustedes conociesen la cuestión de la puntuación de acuerdo con la entonación de las frases. Inserta los signos de puntuación en las frases dadas y piensa en más de una posibilidad de entonación. Si el hombre supiera el valor que tiene realmente la mujer, andaría a 4 patas en su búsqueda. Si el hombre supiera el valor que tiene, realmente la mujer andaria a 4 patas em sua búsqueda. Então, na primeira frase aqui está escrito: se o homem soubesse o valor que tem realmente a mulher, andaria de 4 patas, né, em sua busca. Andar a 4 patas andaria se arrastando, né, por causa dela, procurando por ela. Se o homem soubesse o valor que a mulher tem. Já na segunda frase, quando nós trocamos a vírgula de lugar, ficaria assim: se um homem soubesse o valor que tem, realmente a mulher andaria de 4 atrás deles. Então, na primeira frase, a vírgula indica que se o homem soubesse o valor que a mulher tem, ele andaria atrás da mulher. E na segunda frase, seria a mulher que andaria atrás do homem. Isso tudo por conta da onde a vírgula está. Na segunda frase, está escrito: não espere, não espere. Ou, de acordo com a vírgula, não, espere. Então, a entonação vai mudar de acordo com a vírgula também. Se eu tiro a vírgula, eu estou afirmando para não esperar. Se eu coloco uma vírgula, eu estou pedindo para esperar. Na terceira frase, eso, solo él lo resuelve. Isso, só ele resolve. Depois do eso, eu coloquei uma vírgula. Porém, eu tenho uma outra possibilidade que eu coloquei. Eso solo, él lo resuelve. Só isso, ele resolve. Então, aqui no primeiro, ele fala isso, só ele resolve.
ou então isso só, ele resolve. O solo, ele indica sozinho ou ele indica somente, né? Então, no caso da vírgula aqui, ele poderia indicar sozinho ou somente. Ele só resolve isso, ou então sozinho ele resolve isso. Seria isso, né? A questão da tradução da frase. Ele sozinho resolve, ou só isso que ele vai ter que resolver, né? Vamos a perder pouco. Se resolvió. Vamos perder pouco. Tudo foi resolvido. Já na segunda frase, de acordo com a vírgula, eu estou dizendo, vamos perder. Pouco se resolveu. Então, na primeira eu não estou perdendo nada. Na segunda frase, de acordo com a vírgula, aí sim eu já estou perdendo bastante. Porque pouco foi resolvido. Ali na próxima frase, não queremos saber, é bem parecido com o não espere, né? Na primeira frase eu estou querendo dizer que eu não quero saber de nada. Já na segunda, que eu coloquei uma vírgula, eu estou dizendo não, quero sim saber. Então, uma negativa, outra afirmativa, de acordo com a vírgula apenas. Nessa última frase, a mesma coisa. Mesmo caso do não espere, o mesmo caso do não queremos saber. Na primeira frase, eu estou pedindo para não ter clemência. Não tenha clemência. Já na segunda frase, de acordo com a pontuação, não, tenha clemência. Aí sim eu estou pedindo para que tenham clemência da pessoa. Então, esses signos de pontuação é para explicarles que ustedes tienen que saber cómo utilizar bien los signos de puntuación para indicar lo que realmente ustedes quieren decir, ¿está bien? Hay un otro ejercicio de signos de puntuación que también era un poquito más fácil porque en los espacios que ustedes deberían poner los signos de puntuación, a letra maiúscula sempre vai indicar um ponto parágrafo e no caso de continuação, né? Então, estava fácil verificar aí onde tinha letra maiúscula que era um ponto. Já com relação à vírgula, a vírgula ela serve para dividir quando existe mais de um substantivo, né? Também para dar pausas curtas em determinado para mudança de assunto e etc. Então, o texto quedou assim. Se acercam as fiestas deste ano. Faltan solo 3 días. Y se comentaban en la dehesa los nuevos pasos de Semana Santa y el orden de las confradías. Parece que el año pasado el ayuntamiento encargó a Barcelona un paso nuevo de la última cena. Como la Semana Santa se aproximaba y no llegaba el paso, telegrafiaron a la fábrica y les respondieron que harían lo que pudieran, pero que no podían comprometerse a nada. Entonces el ayuntamiento envió 2 concejales para que trajeran los 12 apóstolos sin la mesa, ya que en Sevilla tenían la del paso anterior en buen uso. Los concejales vieron que las estatuas de madera estaban ya barnizadas y secas, y entonces se las llevaron a la estación. Sacaron billetes para cada una como si fueran personas. Uno de los concejales se fue con Jesús Cristo a primera clase, e o outro com os demais a terceira. E assim acabam de chegar ayer. Então, essa história aqui está contando sobre uma encenação de Natal, não é Natal não, desse ano, Semana Santa, perdão. Que Barcelona, a prefeitura tinha encarregado uma empresa de fazer novas estátuas, né? E aí eles não conseguiriam entregar a tempo, eles mandaram um telegrama, e está falando sobre um telegrama, que eles avisaram que eles não conseguiriam fazer a tempo. Então, o que eles fizeram? Os responsáveis foram até a cidade onde eles estavam fabricando essas imagens de madeira, né, já envernizadas e secas, e pegaram um trem com a imagem, né, só que fizeram como se fossem pessoas de verdade. Tiraram um bilhete para Jesus Cristo de primeira classe e com os outros apóstolos foram de terceira classe. Então é meio que uma piada falando que, comentando, né, sobre esse acontecimento.
que eles tinham a mesa dos apóstolos, mas estavam faltando aí os 12 apóstolos. E só Jesus Cristo viajou de primeira classe. E chegaram no dia porque foram viajar de trem, né? Foram lá buscar. Não esperaram que enviassem as estátuas. Então aqui é mais uma questão mesmo de entonação também, né? Para dar sentido ao texto se usam essas vírgulas e esses pontos. La última clase del día 19 era para que ustedes aprendieran un poquito sobre la diferencia entre los verbos tener y haber. Es algo muy específico porque el verbo tener y haber es un verbo muy diferente del portugués, el uso. En portugués, nosotros decimos sempre, como eu disse na aula lá, para vocês, na videoaula, o verbo ter, a gente sempre usa de forma errada, né? Tem uma festa hoje. Mas esse ter em espanhol e tanto no português também, ele deveria ser usado somente no sentido de possuir alguma coisa, de ter no sentido de posse. Entonces en español es así. Y las cuestiones que yo les pedí era respecto de cómo utilizar esse verbo tener e esse verbo haver conjugado. O verbo haver, o hay, né, ele não se conjuga, ele não muda. Então, é sempre hay para tudo. Já o verbo tener, sim, se conjuga, né? Tengo, tienes, tienen. Tenemos, tenéis, tienen. Então, na primeira questão, eu pedi para que fosse explicado o uso do verbo haver e tener, né? Eu coloquei em português. O verbo tener é utilizado no sentido de posse e é variável. E o verbo haber é no sentido de existência, é invariável. Há também outras situações em que o tener é usado no sentido de necessidade. Eu necessito, né, de alguma coisa. O verbo poderá mudar, né, o tener, e de fato ele muda, como eu falei para vocês, tem a conjugação dele, né? E ele muda também de acordo com o tempo verbal, se é presente, passado ou futuro. En español, la respuesta sería: el verbo tener es utilizado en sentido de pose, es variable, y el verbo haber es en el sentido de existencia y es invariable. Há também outras situações em que el tener es utilizado en el sentido de necesidad. El verbo podrá cambiar y de hecho cambia, pero solamente cuando se trata de tiempo verbal de pasado ou outros tempos verbales. Na questão número 2, eu pedi para marcar a frase onde desse para ser conjugado o verbo tener e não o verbo haver. Então, na letra A, é utilizado o verbo tener. El departamento tiene 3 ambientes. Eu não posso utilizar tiene pouco ruído em esta sala porque não é no sentido de posse. Tiene libros en los estantes porque também não é no sentido de posse, é no sentido de haver. Em el departamento há muitos muebles e não tiene muitos muebles porque também não é ninguém que possui esses móveis, né? Só está dizendo que existe esses móveis lá. Então, o verbo haver é no sentido também de existir, né? No fato de existência. Existe pouco ruído, existe livros na estante, existe móveis nesse apartamento. A questão número 3, pedindo para completar com hay ou tiene. Em mi barrio hay solo una padaria, porque é no sentido de existir. No meu bairro existe só uma padaria. Mi barrio tiene 2 panaderias, la de Joaquim e la de Maria. Eu estou dizendo que a padaria pertence a Joaquim e pertence a Maria. Por isso eu uso o verbo tener, tiene. Há 3 televisores em el bar. Aqui eu não sei de quem são as televisões, então por isso eu uso só no sentido de existir. Existe nesse bar 3 televisores. La casa tiene 3 habitaciones. Então aqui sim, eu estou dizendo que é a casa que tem 3 quartos, né? Então os quartos pertencem a quem? A casa. Por isso o verbo é tener, ele indica posse. E la número 4 marca la frase en que el hueco se puede completar con el verbo haber. La escuela tiene muchos alumnos inteligentes. Quem tem alunos? A escola.
Então, nesse sentido aqui é no sentido de pertencer, né? É de posse mesmo. A escola tem posse desses alunos diligentes. Em Espanha, há 2 pessoas por vivienda. Na Espanha, há 2 pessoas por casa. No sentido de existir, existem 2 pessoas em cada casa na Espanha. El barrio central tiene vários quioscos de periódicos. Eu estou especificando que quem tem as lojinhas, as bancas de jornal, os quiosques, é o bairro central. Então, o bairro central possui várias bancas de jornal. Então, o tener é no sentido de possuir. Brasil possui uma grande população que vive nas cidades. Então, quem tem uma população? O Brasil. Então, também é no sentido de posse. Então, a resposta certa é a letra B. A no sentido de existir. Muchachos, espero que ustedes tengan comprendido los ejercicios y que ustedes tengan hecho con éxito las tareas y que estén todo correcto. Como yo les dije en el principio, pesquisen nuevamente donde ustedes no acertaron y tomen nota de las dudas y pregunten y saquen las dudas si ustedes no entendieron la corrección. ¿Está bien? Y cuando ustedes puedan, hagan otras veces otros ejercicios de esos contenidos para fijar mejor el contenido, ¿está bien? Hasta la próxima semana y hasta la próxima videoclase de español. Muchas gracias por estar mirando a este video. Bye bye.